seja convosco, meus irmãos. Glória a Deus. Tem alguém com preguiça de dizer glória a Deus aí? Glória a Deus! Glória a Deus. Meus irmãos, convido por gentileza os irmãos que possuem o exemplar da Bíblia Sagrada. Abra, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 17, em nome de Jesus. Meu amado, pode dar um pouquinho mais de brilho, não? Um pouquinho de brilho no som. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem aí aquele? Então, deixa assim como mesmo. Quero ver o fundo dali. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos acharam, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem não achou ainda, diga espere por mim. Aleluia. Enquanto os irmãos estão à procura do texto, porque percebo que alguns irmãos ainda estão desfolhando a Bíblia, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória por mais esta rica e excelente oportunidade que o bom Deus nos concede de uma vez mais podermos fazer uso da sua poderosa palavra. Externar a minha gratidão ao meu amado e amigo apóstolo Adilei Marcos, por mais uma vez nos convidar para estar aqui. Já tinha bastante tempo que a gente não vinha na sua igreja, né? Eu já estava pensando que da última vez que eu preguei, como é que é o nome lá? No Mutirão, e falamos sobre o Gadareno, né? Eu pensei que ele não tivesse gostado, não, passou 2 anos para ele me chamar de volta. Externar a minha gratidão por esse convite para estar aqui com os irmãos. Em um momento um pouco delicado para a minha vida pessoal, porque tem uma semana que eu enterrei meu pai, que foi meu grande mentor, foi meu líder, foi meu instrutor, né? E domingo passado fez uma semana que eu enterrei meu pai. Mas o ministério não para, né, irmãos? E eu estou cumprindo aquilo que meu pai pediu para que eu cumprisse. Cumpri com todo zelo e afinco o meu ministério. Um dia meu pai me deu um texto bíblico e eu reparto esse texto. Toda vez que eu vou fazer uma ordenação de obreiros na nossa igreja, eu faço questão de repartir com eles. Em Atos 20, 24, diz assim: mas por nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então, minha vida, ela está abaixo do meu ministério, né? Os meus deveres, meus sentimentos como cidadão estão abaixo dos meus deveres como pastor e como pregoeiro da palavra de Deus. Eu estou acompanhado da minha esposa, que deve ter que trocar o bebê, é a missionária aqui no Lucilândia, e meu filho, o mais novo herdeiro, né? Porque eu fui surpreendido por ela. Depois de 15 anos, minha filha caçula fez 15 anos e minha esposa me presenteia com mais um filho. Amém, né? É o quarto. Meu Deus. Estou acompanhado do meu evangelista Wagner, que congrega conosco, que veio hoje me conduzir até aqui, porque meu carro está com um problema e eu pedi para que ele viesse aqui. Prontamente ele deixou seus afazeres para me conduzir até aqui com os irmãos para louvarmos a Deus. Amém, meus irmãos? Assim, meu filho, ficou bom agora demais o som. O que você fez? Hã? Por isso que ele usa isso aqui, irmão, que aí tem o retorno dele aqui, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Ele chamou um camarada barulhento para pregar hoje, viu, irmão? Porque eu faço barulho, viu? Eu sozinho faço barulho para a multidão de gente. Ele me conhece, sabe como é que eu sou? Apesar que alguns irmãos que já me conhecem, né? Já. Quem é que me conhece aí já? Aleluia! Ah, bastante gente. Quem não conhecia está conhecendo hoje? Glória a Deus. Capítulo 17,
verso de número 23 em diante. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A dizer, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Por gentileza, coloque sua Bíblia no seu assento. Eu gostaria que você fizesse uma dupla de dois. E a mão da pessoa que você segurar, você vai dizer para ela: mas preste bem atenção, irmãos. Se você não acreditar no que eu vou pedir para você falar, por gentileza, não fale. Isso é só para quem acredita. Amém? Então segure a mão da pessoa e diga para ela assim: na afronta de um gigante, o despertar de um guerreiro. Diga de novo: na afronta de um gigante, o despertar de um guerreiro. Glória a Deus. Meu Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Deixe-me falar algumas coisas para vocês. Empreste os seus ouvidos. Eu acredito que antes de meia-noite eu termino. Puta glória! O convite me foi feito para pregar no dia 1º. E o pastor Elei sabe o quanto eu sou ético. E eu jamais irei romper para o dia 2. Tá? Vou ficar no dia 1º. Viu? Amém, meus irmãos? Amém. Senhores, eu sei que talvez a leitura não empolgou muito ao seu coração. Não lhe trouxe uma grande empolgação. Talvez você esperava que eu viesse de Niterói com uma leitura de um texto que só em ler já te daria calafrios, arrepios, já te faria levantar a mão, dar um glória a Deus, um aleluia. Mas quando eu cheguei aqui, o pastor Elei fez uma divulgação e aí me veio um pregador de Niterói, viaja tanto tempo para chegar aqui e ler a historinha de Davi e Golias. Aí você diz: poxa, isso é assunto para falar para criança. Quem é crente de berço, ou quem frequentou a escolinha dominical, ainda que quando era criança, conhece o que acabamos de ler.
e você diz, isso aí eu já conheço, não estou interessado nisso aí. Conheça mais um pouco, porque nunca é demais conhecermos mais um pouquinho de coisa. Talvez não fosse essa a leitura que você esperasse eu fazer, mas foi essa que Deus colocou no meu coração e eu relutei. Meu Deus. Eu relutei. Na verdade, eu queria chegar aqui e pregar uma mensagem daquela assim que só o tema ia fazer você levantar da cadeira, botar ela na cabeça e sair correndo dentro da igreja. Mas Deus mandou falar deste assunto aqui. E eu quero falar dentro deste assunto, segundo a dispensação que me for dada pelo Espírito Santo. Eu começo dizendo para você, fazer você entender. Davi aqui é um tipo de crente. Ou a igreja. Davi aqui vai ser colocado por mim como você. Então hoje eu quero figurar você como Davi. Então eu gostaria que você diga assim, hoje eu serei um Davi. Hoje eu serei um Davi. Não, está muito fraco, isso é para quem não acredita. Hoje eu serei um Davi. Hoje eu serei um Davi. Muito bem. Quem é Golias? Golias nós poderíamos tipificar como o mundo ou os problemas do dia a dia. E por que não dizer aqueles problemas inesperados? Uma situação adversa, uma dificuldade, um grande levante que veio contra você e está te assustando, está te amedrontando. E hoje nós vamos descobrir alguns segredos aqui, fazendo você entender que você hoje é um Davi. E este problema que você está enfrentando é um Golias. Eu começo dizendo para você, Golias não é tudo isso que apresenta-se. Não vou repetir de novo. Golias não é tudo isso que ele se apresenta assim. Quem era Golias? Golias era o principal homem de guerra de um povo chamado Filisteu, ou de uma região de Gat, que estava sempre em guerra contra Israel. E não por uma coincidência ou por uma força do acaso, até mesmo porque eu não creio, não acredito e não vivo sobre força do acaso, e nem tampouco vivo ou creio ou acredito em coincidência. Eu acredito sim em Cristocidência, em Jesuscidência. Então eu entendo que tudo que já aconteceu, esteja acontecendo, ou venha a acontecer, nada na nossa vida é aleatório ou sem porquê. Tudo tem um objetivo traçado por Deus. Não estou aqui pregando uma doutrina da predestinação, porque não sou focado nessa doutrina. Porém, entendo que tudo que já passou, esteja passando, ou venha a acontecer na minha e na sua vida, tem um porquê. E nós vamos tirar algumas lições muito importantes do que acabamos de ler. Golias, o principal guerreiro dos filisteus de Gat. Em uma guerra entre tantas outras que Israel já havia enfrentado, deparou com um dos seus piores adversários, fisicamente falando. Porque alguns dizem que Golias tinha entre 2,20 metros, 2,30 metros de altura. Porém, o Dr. Norman Russell Champ, ele diz que Golias era um homem entre aproximadamente de 2,80 metros a 3,20 metros de altura. Ele diz que Golias gritava aqui, e a mais de 3 quilômetros de distância ouvia-se a voz de Golias ao ponto dos tímpanos doerem. Ele tinha uma lança. A lança de Golias pesava, era equivalente ao eixo de um tecelão. O que é o eixo de um tecelão? O eixo de tecelão, ele é quase equiparado à bengala de um caminhão.
Quem sabe o que é bengala? É aquele eixo que gira embaixo do caminhão. A lança de Golias era quase aquilo ali. E Golias segurava ela com uma mão e lançava ela a mais de 300 metros de distância. O escudo de Golias era necessário 2 homens para carregar. A espada de Golias, desembainhada, era para um homem de porte físico mais desenvolto carregar. Um homem como eu e o pastor Elei, o apóstolo Elei, não carregava a lança de Golias, não carregava a espada de Golias. E Golias, de um determinado momento da peleja, sai de trás das fileiras do exército dos filisteus e começa a gritar: ei! Isso não é de perto como eu estou fazendo aqui. Isso a mais de quilômetros de distância ele gritava: não há homem em Israel para que saia a peleja comigo, e pelejaremos na presença de vós e dos vossos deuses. E quem ganhar, o outro exército servirá. Isso não aconteceu uma, nem duas e nem 3 vezes. Isso ocorreu por dias. O pai de Davi, Jessé, o belemita, preocupado porque não tinha notícia da guerra, porque seus filhos, com exceção de Davi, haviam se alistado para a guerra, e Davi não podia, porque não tinha idade nem porte físico para determinada função. Preocupado, sem saber notícia de como estava a guerra e se os seus filhos estavam bem, Jessé chama Davi e manda ele levar comida, pão, queijo, para seus irmãos que estão na guerra, e assim também trazer notícias de como estavam. Se Jessé está mandando levar, eu quero chamar a tua atenção para isso, se Jessé está mandando levar comida para seus filhos, isso identifica que o reino de Saul já estava falido, pois não tinha nem alimento para os seus soldados na guerra. E Davi monta sobre o lombo de um animal, não sabemos, uma égua, um cavalo, um burro, um jegue, um jirico, um jumento, sei lá, um animal de 4 patas, que era de costume usar para cortar regiões. E ele monta e vai atravessar um pequeno elevado, uma pequena serra, uma pequena montanha. E lá em cima, Davi, eu disse que nada por acaso, Davi vai cavalgando em direção, porque Davi queria ir falar com o rei, para saber notícia. E lá em cima, neste momento, preste bem atenção, no momento que Davi está atravessando esta montanha, no cume desse pequeno elevado, surge a cena, e o momento que Deus proporciona, eu vou repetir, surge a cena e o momento que Deus proporciona para tirar Davi do anonimato e projetar ele em cenário nacional. Eita glória! Porque não foi acaso e não foi por coincidência, mas por uma cristocidência. No momento que Davi estava em cima desse monte, é neste momento que ele ouve Golias gritar: ei! Não há homem em Israel! E Davi era menino, mas era instruído. Quando digo menino, nada tem a ver com criança, como todo mundo pensa que Davi, quando enfrentou Golias, era uma criancinha. Não, Davi era um mancebo entre os seus 18 a 25 anos de idade.
Meus irmãos, Davi era descendente de Jessé de Belém. Belém fica em Judá. E Judá era a principal tribo dos israelitas, onde os ensinamentos da Torá era aplicado aos ouvidos da criança desde o seu 8º ano de nascido. Porque por a ordem de Deus estava escrito: o que ouvir, escreve em uma tábua e lê aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, e assim de geração em geração. Então Davi conhecia as principais histórias de Israel. Davi conhecia como Deus, por Israel, fizera coisas extraordinárias. Davi sabia que Deus havia abençoado Abraão. As histórias, como história de Sansão, que com uma queixada de jumento matou 1000 homens, que com uma raposa ateou fogo em todo o arraial dos midianitas. As histórias da travessia do Mar Vermelho. Davi era conhecedor dos feitos miraculosos de Deus em favor do seu povo eleito, geração escolhida por Deus. É quando Davi, conhecedor das histórias extraordinárias que Deus fizera, em cima do monte vê um homem, e eu frisei isso na leitura, o homem. Davi desce de cima do lombo do Jerico, se assenta no cume do monte, e quem sabe Davi não disse: agora eu vou ver o que até então eu só conhecia por ouvir. Pensava Davi: agora eu vou ver o que até hoje meu pai só me ensinou aos pés dos ouvidos, porque eu conheço em ouvir, mas nunca vi o Deus de Israel em ação em uma peleja. Vou repetir. Davi na sua mente sentou e disse: agora eu verei com os meus olhos o que até hoje eu só conhecia pelos ouvidos, porque eu verei pela primeira vez o Deus de Israel entrar em ação em uma guerra, em uma peleja para defender o seu povo. E Davi não esperava Deus descer do céu montado nas asas de um querubim. Não. Davi conhecia a história que sempre Deus, quando intervia no processo em uma guerra de Israel, Deus intervia utilizando-se de um homem. Você não entendeu? Vou repetir. Davi sabia e conhecia que todas as vezes que o soberano interviu no processo de guerra de Israel contra uma nação, sempre interviu usando um homem. Então Davi pensava: vai sair alguém de lá de trás, nas fileiras do exército de Israel, e vai descer aqui, vai botar o dedo no nariz desse incircunciso filisteu, mandar ele calar a boca e jogar ele por terra. E Davi pensava com ele: alguém vai sair lá. Davi começa a assistir isso às 9 horas da manhã. Da meio-dia, ninguém sai. Da hora 9, ninguém sai. O dia vai descansar na noite e ninguém se levanta para ir. E quem era que Davi esperava sair de lá? Não era seu irmão mais velho Eliabe, não era Abissai, não. Pergunte para mim: Davi esperava quem sair de lá? Pergunte. Davi esperava quem sair de lá? Quem era que deveria estar na frente para assumir esta posição? Meu irmão, tem um provérbio da vida que diz que o dono do defunto tem que ser o primeiro a pegar na alça do caixão.
Sabe quem deveria sair de lá? O rei Saul, para encorajar o seu exército que estava acuado. Quando o exército se acua, o seu comandante chama a responsabilidade. Em uma partida de futebol, quando o time está mal, o capitão tem que bater no peito, chamar a responsabilidade e incentivar a equipe. Na igreja, quando tudo não está indo bem, cabe ao pastor tomar a rédea da situação, chamar a responsabilidade para si e incentivar a sua equipe. Quando você é líder de um departamento, o departamento não está avançando, é você que tem que chamar a responsabilidade e incentivar a equipe a trabalhar, desenvolver o bom trabalho. Mas sabe que, para a tristeza de Davi e da nação inteira, onde Saul foi, se escondeu de trás das fileiras do exército de Israel e se enfurnou dentro da sua tenda. E ninguém saía para tirar a afronta. Então Davi, percebendo que ninguém ia tirar a afronta, penso eu que Davi disse: espera aí, cadê a história que eu ouvi a vida inteira? Era mentira? Montou no lombo dos gregos e partiu, esquecendo até de levar pão para seus irmãos. E ele disse: eu quero falar agora é com o rei. Menino bobo, aonde que o rei iria receber uma pessoa das condições de Davi? Mas eu quero falar com o rei. Ó, olha para mim. No cume do monte, Davi ouviu Golias falar. Diga comigo: no cume do monte. Está fraco, crente? No cume do monte, Davi ouviu Golias gritar. Preste bem atenção. Olha os indicativos de Deus. Quando ele desce para tentar ir até o rei, está um grupo de soldados, sentinelas, conversando. E Davi ouve a conversa. E na conversa que um tinha com o outro, dizia assim: está sabendo o quê? Você observou aquele homem de Gate que veio, pois subiu para afrontar o exército de Israel? E Davi está passando e ouvindo. E aí um disse para o outro assim: qual é o que se comenta, o que o rei vai fazer com quem for lá para tirar essa afronta? E Davi está passando. E alguém disse: olha, estão dizendo aí que o rei vai pegar o homem que for lá e matar esse homem, tirar essa afronta. O rei vai fazer 3 coisas com ele. Número 1, vai enriquecê-lo grandemente. Número 2, vai isentar a sua família, a casa de seu pai, de imposto em todo Israel. E número 3, dará a mão da sua filha em casamento. Opa! Quando Davi ouve isto, Davi, como é que é? E Davi ouve enriquecimento, Davi ouve isenção de imposto, Davi ouve proposta de casamento. Davi entendeu que a afronta de Golias em cima do monte, aqui embaixo, na verdade era uma proposta de Deus. Você não entendeu? Então eu vou descodificar para você entender melhor. Eu estou querendo dizer para você que esse Golias que parou nessa tua caminhada em cima da trajetória, talvez você estava no auge, talvez você se encontre no auge da tua vida espiritual, no auge da tua vida financeira, no auge da tua vida em todas as áreas, e nesse auge, lá em cima, você ouviu Golias te afrontar. Você ouviu Golias botar o dedo no teu nariz, dizer que você não era nada disso, que você não é nada daquilo, e você está perdendo as suas noites de sono, você está desesperado, angustiado, sem achar uma saída, porque Golias está te afrontando. Eu quero dizer para você que quando você resolver querer saber de fato o que está acontecendo, cá embaixo você vai entender que na verdade a afronta de Golias é uma proposta de Deus para a sua vida. Se eu fosse você, melhorava as palmas com glória a Deus, porque Golias não veio para te matar, Golias veio para te promover. Este problema não é para te destruir, este problema é para Deus te levantar de maneira sobrenatural. Aí Davi é crente, crente.
tinha um outro grupo. Aí Davi ouviu o segundo grupo falar a mesma coisa. O que foi que a primeira coisa que Davi ouviu? Enriquecimento, isenção de imposto e casamento. Meu Deus, é forte. O segundo grupo repetiu o que o primeiro grupo havia falado. Aí Davi disse: já entendi. Papai pensou que estava me mandando para ver notícia da guerra e para trazer comida para meus irmãos, mas na verdade foi Deus que mandou papai falar para mim vir aqui, para aqui ele me fazer uma proposta. Eu tenho uma palavra para entregar só para quem crê, levantar a mão e receber ela. Eu quero dizer que toda proposta de Deus para a mudança da tua vida nunca te será feita no melhor momento da sua vida. Meu Deus! Todas as propostas de Deus para a mudança radical na tua vida será te feita nos momentos de piores aflição da tua vida. Meu Deus! É desse jeito aí, Jesus! É forte, hein? Davi ouviu pela segunda vez, e aí o coração de Davi ardeu. Diga comigo, o coração de Davi ardeu. Mas aprenda que antes de Davi enfrentar Golias, o seu maior desafio, ele teve que passar por umas provações. Quando ele procura saber o que farão o rei ao homem que ia tirar esta afronta, e o segundo grupo, quem foi que observou ele? Eliabe, o irmão mais velho de Davi, percebeu que Davi se mostrou interessado na proposta. Dói, irmãos. Desculpa quem não é crente, se tem alguém não crente aqui hoje, mas a mensagem é para todos. É para quem não é crente, e é para crente, e para crente desmantelado também. Desse jeito. Preste bem atenção. Quando Eliabe ouve, o texto vai dizer: ouvindo Eliabe que Davi se dirigiu àqueles homens, Eliabe chamou Davi e disse: o que queres aqui? Bem conheço a presunção do teu coração, que tu vieste aqui só para observar a guerra. Meu Deus! E disse assim: e a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Jesus! Pastor, não entendi, vou te explicar. Entendi tudinho. Quem era que estava lá no exército de Israel, ouvindo a afronta de Golias? Eliabe. Eliabe não se mostrou interessado a atender a proposta de Deus, porque Golias afrontando era a oportunidade para o maior guerreiro de Israel se despertar. Eliabe estava na fila, mas Eliabe ignorou a proposta que Deus estava fazendo na afronta de Golias. Mas quando Eliabe viu que o seu irmão caçula se mostrou interessado, Eliabe foi lá e disse: isso aí, Davi, que coragem, Davi, a gente esperava alguém assim, Davi, que bom que você se propôs, Davi, palmas para você, Davi. Davi, a gente não tinha coragem de ir, mas você está querendo ir, Davi. Não foi isso que Eliabe fez. Sabe o que Eliabe fez? Eliabe disse assim: o que tu veio fazer aqui? Não entendi, pastor. Antes de você enfrentar o seu maior desafio, o seu Golias, você vai ter que enfrentar os problemas dentro da igreja. Meu Deus! Porque Eliabe não era primo, não era tio. Eliabe era irmão de sangue. Arabandorou calabaçada. Não entendi, pastor. Eliabe não quis encorajar Davi. Detalhe, ele não queria ir, mas estava impedindo o pequeno que estava se levantando para ir. Infelizmente nas igrejas é assim. Tem gente que não vai, tem gente que não faz.
Eliabe representa os crentes que não têm coragem de ir e fica desencorajando os Davi que estão querendo ir para tirar a fronta. Espero em Deus que não tenha nenhum Eliabe aqui hoje. Mas se tiver, tu vai se converter a Davi hoje, Eliabe. Eliabe chamou Davi e disse: conheço a presunção do teu coração. Isso é muito presunção. Que presunção é essa sua? Você não sabe pregar, você não sabe cantar, você não sabe orar, você não sabe tocar, você não sabe evangelizar, mal sabe falar, vem fazer o que aqui? Glória a Deus. Olha a receita que Davi nos dá. Davi ouviu Eliabe. Sabe qual é o desejo de Eliabe? É que tu fique atrás de umas poucas ovelhas no deserto. Eliabe é aquele que não ajuda, não soma. Mas quando se diz, não vamos meter a cara que Deus vai nos honrar. Eliabe diz assim: que presunção é essa? Melhor ficar num lugarzinho pequenininho mesmo. Eita. Um pouquinho as ovelhas. Meu irmão. Alei, meu amado, você me conhece há anos. Entenda que essa afronta é uma proposta de Deus para o teu ministério. Entenda isso, irmão. Aí Davi, vendo a atitude de Eliabe, Davi vai dar uma lição para mim e para você. Sabe o que Davi vai fazer? Declara-me, o que fiz eu para isso? Está dizendo, sabe o que? Sua perseguição é sem causa. Você não tem motivo para fazer isso. Aí o texto vai dizer: e falando ele com Eliabe, desviou-se dele. Eita! Meu filho, aprenda uma coisa: não para dar atenção aos Eliabe, se desvia dele. A palavra se desviar é cortar caminho, a palavra se desviar é se afastar, a palavra desviar é deixar de lado, a palavra desviar é deixar a distância. Se desvia dele. Esse crente fofoqueiro, contendeiro, maledicente, rebelde, desobediente, murmurador, você não fica recebendo ele na tua casa com pretexto que ele foi lá fazer uma oração, porque Eliabe não ora, rapaz. Eliabe só atrapalha. Se desvia desse tipo de gente. Aprenda uma coisa: não fica fazendo aliança com quem é menos espiritual do que você. Eu tenho aprendido na minha vida. E segura essa aí. Coisas erradas começam a acontecer nas nossas vidas quando pessoas erradas começam a fazer parte dela. Meu Deus! Sabe quando coisas erradas vão deixar de acontecer? Quando pessoas erradas deixarem de fazer parte das nossas vidas. Meu Deus! Anota aí que é forte. Bota Eliabe para correr. Aí Eliabe, Davi se dizia de Eliabe. E quando ele se dizia, ele encontra o terceiro grupo. Diga comigo, terceiro grupo. Terceiro grupo. Pergunte por que 1, 2 e 3 grupos. Por que 1, 2 ou 3 grupos? Porque Davi era crente, ele sabia que para se formalizar uma opinião precisa de pelo menos 3 testificações. A pior coisa que existe é gente por aí sem conhecimento nenhum de Bíblia, formalizando doutrina bíblica como um texto isolado da Bíblia. Aprenda que a homilética, a exegese bíblica, ensina que para se formalizar uma opinião acerca de um assunto na Bíblia, formação de doutrina, tem que ter 3 textos falando a mesma coisa no contexto. Se não for isso, é heresia. Davi disse, primeiro disse, se o terceiro disser ao contrário, que não é Deus. Aí o primeiro falou, o segundo confirmou, e o texto vai dizer assim: o grupo falou conforme as primeiras palavras. Davi disse, é Deus falando comigo. É Deus me fazendo uma
proposta. Aí Davi, diz o texto assim: então, ouvidas as palavras que Davi falara àqueles homens, as anunciaram a Saul. E o texto vai dizer: então mandou chamar. Agora eu vou começar a pregar. Aí lá vai o anunciador, o mensageiro, e disse: rei, fica tranquilo, porque apareceu um homem. Alguém se candidatou a ir lá e a enfrentar este Golias e tirar a afronta de sobre Israel. O exército parou. Todo mundo queria saber quem era esse cabra macho, quem era esse sujeito de coragem para ir lá e tirar aquela afronta. E o rei manda introduzir o homem na minha presença. E lá vem Davi passando, uma coisinha minúscula, sem força física, semblante meio, a pele toda cheia de ferrugens, hein? Cabelo meio ruivo, um andar que não era de guerreiro, que Davi não andava como guerreiro, não tinha postura de guerreiro. Aqui é que está o detalhe, irmão. Saul se vestia como guerreiro, falava como guerreiro, andava como guerreiro, tinha postura de guerreiro, mas não era rei. Você não entendeu? Vou repetir de novo. Saul se vestia como guerreiro, postura de guerreiro, falava como guerreiro, poste de guerreiro, andava como guerreiro, mas não era rei. Davi não tinha postura de guerreiro, não tinha veste de guerreiro, não tinha estatura de guerreiro, não andava como guerreiro, mas era rei. Eita glória! Não entendeu? Davi não andava como guerreiro, andava como rei. Porque o andar de Davi, o texto vai dizer, era sereno como uma pluma. Introduziram o exército todo parado, atônito, esperando entrar um homem grande, marombeiro, sisudo. Porque criaram uma mitologia de que pastor, para ser homem de Deus, tem que ter cara feia, cara amarrada, sisudo, não pode rir, não pode brincar, porque atrapalha na santidade. Não tem que ser aquela pessoa assim, sabe? Meus irmãos, a paz do Senhor, olha a brincadeira, vaso, se contenha, calma, irmãos, vamos ter muita calma nessa hora. Aí quando Davi vem passando, todo mundo atônito olhando, e cadê o homem? Pararam e chamaram o rei, o homem está aí. Aí lá vem o rei. Gente, cadê o moço, o homem aí que vocês falaram que vai lá? Está aí aonde, gente? Cadê ele? Aí, rei. Aonde? Aí parece que eu vejo Davi embaixo. O que esse menino está fazendo aqui? O que você quer, menino? Sai. Eu tiro. Ô, guarda. Esse menino aqui, avisa que hoje não está dando doce, não. Vai embora, menino. Isso não é dia das crianças, não. Vai, aqui é guerra, é guerra, é guerra. Não está dando presente, não. Vai embora, vai embora. Alguém gritou: não, é ele aí. Ele o quê? O que tem ele? É ele o quê, rapaz? Esse cabra aí. Que cabra, gente? Isso aqui é um menino. É ele mesmo. Aí Davi: não desfaleça o coração de ninguém, nem o teu rei, porque eu irei e tirarei a afronta de sobre Israel. Meu Deus! Eita glória! Saul, quando olha isso, diz: tadinho, meninozinho besta. Porque mente de criança é fértil, né? Ô meu filho, faz o seguinte: quando for guerra infantil, você vem, tá? Mas quanto esse homem, você não pode não. Ele é homem experimentado de guerra. Tira essa criança daqui, gente. Que brincadeira de mau gosto é esse? Nós estamos em guerra, um homem afrontando lá, e você me traz uma criança. Meu filho, contra ele você não pode ir. Sabe o que Saul está dizendo? Você não tem currículo. Você não tem experiência para isso. Vai. Aí Davi, parece que eu vejo Davi assim: é currículo que tu quer? O Senhor precisa de currículo para liberar alguém para ir lá?
Tem que ter currículo. Você não pode contra ele porque ele é experiente. Está falando de currículo. Você não pode. Diz, calma aí, é currículo? Então deixa eu apresentar o meu primeiro currículo. Fala, menino. Sabe o que é, rei? É que teve um dia que eu estava apacentando, e olhando para Eliabe que estava na fila, apacentando umas poucas ovelhas de papai lá no deserto. E veio um leão, rei, deu sobre o rebanho, pegou uma ovelha da malhada. E o rei falou assim, fala-me, que história é essa? Então, pegou a ovelha, arrebatou ela e levou. Eu corri atrás do leão, rei. Alcancei o leão, peguei ele pela juba, joguei no chão, feri o leão e livrei a ovelha. Meu Deus! Eita glória! Historinha bonita, meu filho. Mas não tem como acreditar nisso. Leão, você pegou o leão, tal, é leão. Meu filho, não é impossível. Como é que você correu atrás do leão? A velocidade que o leão alcança, mais de 60 km por hora. Como é que tu alcançou o leão? Você é um meninozinho? Essa não é o suficiente. Tem mais alguma para testificar? Aí Davi disse, tem! Qual? Essa mesma ovelha estava lá no deserto e agora vem um urso. Aleluia. Quando ele falou urso, Saul fez assim. Pergunte por quê? Por quê? Não, está fraco. Por quê? Por quê? Porque o urso, na idade adulta, tem a força de 100 homens. E Golias tinha a força de 12 homens. Eita. Jesus, hein? Que pena que você não entendeu. Eita Deus. É que o urso, na idade adulta, tem a força de 100 homens. E Golias tinha a força de 12 homens. Entendeu ainda? Vou repetir de novo. O urso, na idade adulta, tem a força de 100 homens. E Golias tinha a força de 12 homens. Eita glória! Aí Saul, conte a história, menino. Me dá seu currículo completo. E Davi disse, corri atrás do urso, peguei o urso pelo pescoço, joguei ele no chão, matei o urso, livrei a ovelha. Saul disse assim, peraí, contar, qualquer um conta, mas tu tem prova? É forte, é Vou forte. deixar você glorificar, vou deixar. Eita, Quem entendeu? Não, só quem entendeu, só quem entendeu. Você tem prova disso, Davi? Meu Deus! Do leão e do urso? Contar é fácil, quero ver uma prova concreta. Esse aí merece uma salva de palmas, irmão. Aí Davi disse assim, grita no meio do teu exército, por um tal de Eliabe, e pergunta para ele, pergunta, rei, porque ele é meu irmão mais velho. Eita! Ei, tem algum Eliabe aí? Eliabe, cadê você, Eliabe? De trás da fileira. Tem sempre o caguete, né? Aqui, esse aqui, ó, esse aqui, Eliabe, esse aqui. Vem cá, tu ouviu a história? Ouvi. É verdade? E olha agora. Chupa essa mão. Eliabe, é verdade? Pobrezinho Davi. Diga, Eliabe, praga ruim. É mentira ou é verdade o meu currículo? E Eliabe entre os dentes. Verdade. Não vou ouvir, diga mais forte, Eliabe. Mais forte. É verdade. Levante a mão que eu vou profetizar. Não expulse, se afaste de Eliabe, mas não expulse ele de perto, para quando Deus te exaltar, Eliabe vai testificar dizendo assim, eu vi quem ele era e sei quem ele é hoje. Eita glória! Os Eliabe terão que dizer, eu vi o que ela passou e vi como ela... Eles terão que dizer, os Eliabe terão que dizer, quem te viu e quem te vê. Aí o
rei disse assim: já que há testemunha, traga meu cavalo, a minha sela, o meu escudo, a minha espada, a minha armadura, e coloca nele. Selar o cavalo do rei com a sela do rei, escudo do rei, espada do rei e a armadura do rei, para Davi e a peleja. Parece que Saul está tendo uma boa intenção. Por quê? Porque ele está preocupado em botar o melhor cavalo, a melhor sela, a melhor espada, o melhor escudo e a melhor armadura no garoto. Só parece, porque a intenção de Saul não era boa. Pergunta por quê? Por quê? Porque quem de longe visse sair para guerrear sobre o cavalo do rei, com a sela do rei, Eita. com o escudo do rei, Eita. com a espada do rei Forte, hein? e com a armadura do rei, Quem é que foi? o que o povo iria dizer? Foi o rei. Eita, meu Deus! Essa foi na veia. Abre teus olhos, irmãos. Saul não está tendo boa intenção com você, não. Só parece. Mas se Davi vai vestido, usando tudo do rei, quando chega lá que mata Golias, quem que o povo ia dizer que venceu Golias? Saul. E Davi quase cai na esparrela de Saul. Vestiu tudo, mas quem está focado, vou repetir, quem está focado na proposta que Deus lhe fez, não se perde na trajetória com as propostas de Saul. Meu Deus! Por quê? Davi chega a vestir, usar tudo, mas ele estava focado, e lá no subconsciente dele parece que eu vejo Deus no ouvido dele e diz assim: usa as armas que eu te dei. Glória a Deus. Eita, Jesus. Aí Davi, opa, o texto vai dizer assim: então Davi disse: tira isto de sobre mim, porque isto está me atrapalhando e eu não consigo andar com isto. Então tiraram aquilo de sobre Davi. A expressão isto é uma expressão pejorativa, é uma expressão de algo sem valor, sem princípio, sem utilidade nenhuma. Então Saul colocou aquilo sobre Davi para que Davi fosse identificado como aquilo que Saul era. Então, para enfrentar grande desafio, você não pode andar como Saul, se vestir como Saul, pensar como Saul, agir como Saul, se comportar como Saul. Para você enfrentar o seu maior desafio, é necessário você tirar isto de sobre você. Pastor, o que é isso? Isso é uma expressão de Max Lucado, que diz assim: aliviando a bagagem. Tira a bagagem das tuas costas. Tira da tua vida tudo aquilo que te identifica com Saul. Porque você é Davi, é diferente. Então Davi disse: tira isto. E tendo tirado aquilo de sobre Davi, Davi vai utilizar as armas que Deus havia lhe dado. Você está usando as armas de quem? Aí, ó. Que ferramenta você está utilizando? Maravilha, hein, fazendinha? É forte, hein? Palavra calabachuri me comanda calabachanda. Eu não vim aqui hoje interessado em fazer você pular, virar cambalhota,
se esgoelar de falar em língua, não. Eu vim aqui hoje causar reflexões no teu espírito e surcos na tua alma. É desse jeito. Fazer você entender que você está entrando hoje em um grande desafio de 12 dias. E há necessidade de você usar as armas que Deus te der. Davi, tendo tirado aquilo, pegou a arma que ele tinha. Pergunta qual? Um cajado. Aí vai entrar em cena a história que Davi ouviu. Que queixada de jumento na mão de quem não entendeu a proposta de Deus é metralhadora. 1000 homens de uma vez só. Cajado na mão de quem aceitou a proposta de Deus é bazuca. Meu Deus. Davi pega o cajado. Aleluia! Pega a sua funda, a sua alforge que tinha deixado no chão, coloca a alforge, a funda do lado e o cajado do outro. E o texto diz que ele se apressou-se a encontrar-se com Golias. Sabe, Deise, quem está focado na proposta de Deus não tem medo de enfrentar desafio. Não fica recuando e cortando caminho. Meu filho, não empurre o problema com a barriga. Enfrenta logo ele e resolva de uma vez. Quando ele viu, ele correu. E quando ele corre, ele passa na beira de um ribeiro. Diga, beira de um ribeiro. Davi, no meio do caminho ao encontro de Golias, ele tomou uma atitude que a igreja está deixando de tomar. Pergunte qual? Qual? Passando no ribeiro, na metade do caminho, sabendo do problema que ele ia enfrentar, ele faz isso aqui, ó. Ele desce. E quando ele se ajoelha, depois ele se levanta com 5 pedras do ribeiro. Glória a Deus. Não entendi, pastor. Se ajoelha no meio da caminhada. Se humilha no meio da trajetória. Você vai enfrentar Golias. Golias não se enfrenta de pé, Golias se enfrenta de joelho. Jesus! Obrigado. Passou lá, pegou 5 pedras, jogou dentro da alforge e partiu. Ele se apressou. Quando ele se apressa, ele chega coladinho com Golias. Ele é de pequena estatura e Golias de alta estatura. Pastor, e aí? Golias também vestia uma armadura. Aqui é que está o detalhe da vitória de Davi. Por quê, pastor? Porque quando ele chega no pé de Golias, ele some da visão periférica de Golias. Por quê? Porque a armadura dos filisteus é quase idêntica à armadura dos romanos, que escrito por Paulo lá em Efésios capítulo 6. Em demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. A única diferença da armadura romana para a armadura dos filisteus é o capacete e a viseira. Porque o capacete romano, ele tinha flexibilidade para olhar tanto para a direita, como para a esquerda, como para cima, como para baixo. E as vergas abertas na viseira do capacete romano são vergas abertas em vertical. Então facilitava ele flexionar o pescoço e olhar embaixo, levantar o pescoço e olhar para cima. A armadura dos filisteus, o capacete posto sobre a cabeça, descansava sobre os ombros, dificultando a locomoção do pescoço para cima e para baixo. Ele só conseguia olhar no horizontal. O rasgo nas vergas, no capacete, na viseira, não era em vertical, era em horizontal, o que facilitava ele olhar na visão periférica horizontal, mas em vertical ele não enxergava nada. Davi, enquanto corre, observa que ele tinha escudo, espada e lança, e observa uma fragilidade na armadura dos filisteus. Ele observa que o filisteu não olhava para cima
e nem olhava para baixo. Então diz: maneira fácil de sumir dos olhos do meu inimigo é colar nele. Tática de guerra, irmão. Não quero o meu inimigo longe de mim, porque não sei o que ele trama lá. Enquanto mais perto ele estiver, mais eu sei o que ele está tramando contra mim. Davi cola. Quando cola, ele some. E agora Golias começa a procurar Davi. Cadê Davi? Davi sumiu da visão de Golias. Golias está assim, ó. Cadê? Desesperado. Cadê ele com a espada na mão? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Alguém sabe assoviar bem alto aí? Não, está fraco. Aquele tinindo. Vai, essa aí, ó. Vai. Pode fazer, pastor. Vai. Pode fazer, pastor. Não é pecado não, fica tranquilo. Ela ficou ali apavorada. Davi deu um assovio. Golias percebe que o assovio de Davi veio de baixo, colado aos seus pés. Ele vai ter que olhar Davi embaixo. Tem hora que ser pequeno é vantagem, irmão. Aí, ó, tô gostando desse negócio. Tem hora de não ser enxergado pelo inimigo é vantagem. Aí Golias percebe que o som vem de baixo. O que ele vai ter que fazer? Olhar para baixo. Para ele olhar para baixo, ele vai ter que arrancar o capacete. Porque quando ele arranca o capacete, Davi está metendo a mão na alforge. Abre aí para mim, pastor, por gentileza. Isaías, capítulo 9, verso 6. Vai me ajudar agora, pastor. Amém? Quando Golias percebe e vai tirar o capacete, aleluia, 9:6. Davi leva a mão no alforje. E ele vai achar aí, vai tirar uma por uma. Ele tira uma pedra, qual o nome? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava a seus ombros. E ele era chamado Conselheiro. Peraí. A primeira pedra? Conselheiro. A segunda? Maravilhoso. E ele pegou o conselheiro e disse: não é essa. Botou de volta. Pegou a segunda, maravilhoso, não é essa. A terceira? Pai eterno. Ele disse: também não é essa. A outra? Príncipe da paz. Ele disse: também não é essa. Aí ele disse: só sobrou uma pedrinha. Deus poderoso. Quando ele pega a quinta pedra que está escrito Deus forte, ele ouve uma voz no pé do ouvido que dizia: taca a pedra, Davi, a mira é tua, mas a força é minha. Quando Golias baixa a cabeça, Davi está com a pedra na funda dizendo: toma, Golias, Deus forte pela testa. Sabe por que eu digo isso? Que a mira foi de Davi, mas a força foi de Deus, porque Davi era um mancebo e ele não teria força o suficiente para lançar com seu punho uma pedra para encravar na testa de um homem de mais de 3 metros de altura. A mira foi dele, mas a força foi de Deus. E quando a pedra viajou e entrou na testa de Davi, de Golias, Golias toma. Davi corre, pega a espada de Golias, vai arrastando, pega a ponta dela e bota no chão. Suponha que isso aqui é o pescoço de Golias. Ele bota a espada no chão, a ponta, e segura o cabo, levanta o cabo com dificuldade, porque ele não conseguia erguer. E o cabo era pesado. Davi sobe sobre o peito de Golias, com a ponta da espada no chão e o cabo na mão, e faz assim: solta. Quando solta, o peso do cabo da espada faz a lâmina descer com violência. Vai no pescoço de Golias. Davi, sobre o peito de Golias, pega o cabelo de Golias, levanta a cabeça
e grita: avisa pro rei que tem casamento em Israel. Avisa pro rei que tem casamento em Israel. E o povo compõe uma música: se Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Ponto. Davi carrega a cabeça de Golias. Ouça o que eu vou te dizer. Pela lei, Davi não podia ser rei nunca. Porque para sentar no trono depois de Saul, só por sucessão ao trono, não por escolha. Porque quando o povo escolheu ter um rei, pediu a Deus um rei, rejeitando o governo teocrático de Deus, porque até então o que reinava era teocracia. Teo, que é Deus, cracia, governo, era Deus no governo. Eles rejeitaram a teocracia e exigiram um rei com democracia. Demon, homem, cracia, governo, homem no governo. Eles rejeitaram Samuel como sacerdote, como juiz e como profeta. E Deus disse: eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Eles querem um rei, então eles vão ter um rei. Porém, eles não terão direito a escolher um rei. Eles terão um rei que eu quiser dar. E Deus deu um rei de acordo com o que Israel precisava. Porque Saul não foi escolha do povo. O povo escolheu ter um rei. Mas quem escolheu um rei para o povo foi Deus. E sabe quem Deus deu para Israel? Um apacentador de jumentas. Não entendi, pastor. Fica de pé. Com muito carinho. E o que eu falo aqui, eu falo para as minhas ovelhas. Não reclame nunca do teu líder. Porque você tem um líder que você merece. Deus deu Saul para o povo, porque o povo era como jumenta, cerviz dura e desobediente. Então Deus pegou um apacentador de jumentas e disse: o que vocês precisam é isso aqui, um apacentador de jumenta, porque jumenta não obedece voz, só no açoite. Meu Deus. Obrigado. Agora sim, Deus estaria dando uma lição a ele, porque daria para eles um rei apacentador de ovelhas. Meu Deus. Davi não podia sentar no trono. Sabe quem foi que fez Davi rei? Golias. Porque vencendo Golias, ele se casou com a filha do rei. A filha do rei é o quê? O que a filha do rei é? Está fraco. Está fraco? E quem casa com a princesa é o quê? Príncipe. E o príncipe passa a ser o que do trono? Sucessor. Meu Deus! Não entendeu? Deus é forte. Parecia que Golias era para a destruição de Davi, mas na verdade Golias foi proposta de Deus para tirar Davi do anonimato e projetar ele em cenário nacional. Ah, se Golias soubesse que naquele dia que ele gritou: não há homem em Israel, naquele momento ele estaria despertando o maior guerreiro da história de Israel, ele teria ficado calado. Não entendi. Para quem crê, levanta a mão e receber. Se o diabo, o problema, o inimigo soubesse que essa dificuldade que ele levantou contra você, na verdade, está vindo uma proposta de Deus para despertar um guerreiro, uma guerreira que ainda estava adormecida aí, ele não teria se levantado, mas agora é tarde, porque o problema que te afrontou vai despertar o guerreiro que dorme aí, vai despertar a guerreira que dorme aí. Quem acredita assim, abre a boca e glorifica. Segura a mão do teu irmão, diga para o mínimo. Você vai dizer para no mínimo 3 pessoas com convicção. Se você não tiver convicção, não diga. Mas se tiver, diga para ele assim: Golias não é para te destruir. Golias não é para te destruir. Golias é para te promover. Golias é
Passa isso aí para 3 pessoas. Golias não é para te destruir. A paz seja convosco, meus irmãos. Glória a Deus. Tem alguém que preguiça de dizer glória a Deus aí? Glória a Deus! Glória a Deus. Meus irmãos, convido por gentileza os irmãos que possuem o exemplar da Bíblia Sagrada. Abra, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 17, em nome de Jesus. Meu amado, pode dar um pouquinho mais de brilho, não? Um pouquinho de brilho no som. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aí aquele? Então, deixa sempre como mesmo. Quero ver o fundo da linha. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos acharam, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem não achou ainda, diga espere por mim. Aleluia. Enquanto os irmãos estão à procura do texto, porque percebo que alguns irmãos ainda estão desfolhando a Bíblia, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória por mais esta rica e excelente oportunidade que o bom Deus nos concede de uma vez mais podermos fazer uso da sua poderosa palavra. Externar a minha gratidão ao meu amado e amigo apóstolo Adilei Marcos, por mais uma vez nos convidar para estar aqui. Já tinha bastante tempo que a gente não vinha na sua igreja, né? Eu já estava pensando que da última vez que eu preguei, como é que é o nome lá? No mutirão, e falamos sobre o Gadareno, né? Eu pensei que ele não tivesse gostado, não. Passou 2 anos para ele me chamar de volta. Externar a minha gratidão por esse convite para estar aqui com os irmãos. Em um momento um pouco delicado para a minha vida pessoal, porque tem uma semana que eu enterrei meu pai, que foi meu grande mentor, foi meu líder, foi meu instrutor, né? E domingo passado fez uma semana que eu enterrei meu pai. Mas o ministério não para, né, irmãos? E eu estou cumprindo aquilo que meu pai pediu para que eu cumprisse. Cumpri com todo zelo e afinco o meu ministério. Um dia meu pai me deu um texto bíblico e eu reparto esse texto. Toda vez que eu vou fazer uma ordenação de obreiros na nossa igreja, eu faço questão de repartir com eles. Em Atos